Pessoal, sou Rosivaldo, professor de Geografia do 7º ano, e hoje eu venho falar com vocês sobre o tema 3 da economia no Brasil, e o capítulo 1 é intitulado Capitalismo. Pois bem, pessoal, na última aula nós falamos sobre indústria, comércio e serviço. Esses três, eles precisam de algo que é muito importante para ele: o consumo, a produção e a transformação. Isso tudo vai gerar um modo de produção, e esse modo de produção que nós usamos se chama capitalismo. E o que é capitalismo? Capitalismo é o sistema econômico e social em que os meios de produção são em grande parte ou totalmente de propriedade privada, ou seja, pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Então, o capitalismo é quando a sociedade é concentrada no meio de lucro. Então, existem pessoas que são donas de fábricas, são donas de comércio, e eles vão atrás do seu lucro, do seu rendimento, e isso gera o tal de capitalismo. E como nasceu o capitalismo? Vamos agora retornar um pouco ao tempo para vermos um pouco a história do capitalismo. O capitalismo, ele surgiu logo após a queda do feudalismo. Antes, as pessoas no feudalismo, que foi um movimento que ocorreu durante a Idade Média, o feudalismo, as pessoas pegavam as terras, por exemplo, um senhor feudal, dono de grandes terras, pegava parte dessa terra, doava a uma pessoa, essa pessoa chamada camponês, doava um camponês, e esse camponês ele ia trabalhar na terra dele, que foi doada pelo senhor feudal, e na terra do senhor feudal. E o senhor feudal dava essa terra em troca do serviço dele, e em troca também de produtos da terra dele, porque o camponês ele tinha que dar produtos que nasciam da terra dele para o senhor feudal também. Então ele doava essa terra para isso. Então o camponês ele trabalhava para o senhor feudal. Só que com o passar do tempo veio comerciantes que começaram a morar nos burgos, que eram localidades que ficavam perto das residências dos senhores feudais, e eles começaram a comercializar e a fazer uma coisa diferente. Começaram a trocar serviços por moeda, porque antes era a troca de serviço por eu trabalhava em troca de mantimento, mas só que com a vinda dessas pessoas que moram no burgos, que vão ser chamadas de burgueses, eles vão trocar serviço por dinheiro. Então, os senhores feudais eles davam terra, e em troca eles recebiam mão de obra. E só que os burgueses eles davam mercadoria, e em troca eles recebiam dinheiro. E isso foi crescendo. Esses burgueses foram crescendo naquele período e acumulando seu capital. Eles conseguiram ajudar os reis e formar as monarquias absolutistas.
monarquias absolutistas que eu já falei na aula de história com vocês. E essas monarquias absolutistas foram se tornando cada vez mais ricas. E aí, com as monarquias absolutistas, nós vamos ter a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que vai até o século XVIII. Começa no século XIII e vai até o século XVIII. Mas só que isso não quer dizer que o capitalismo comercial morreu, não quer dizer, existe até os dias de hoje, mas ele começa no século XIII com as grandes navegações de Portugal, Espanha, França e Holanda. E aí começa a primeira fase do capitalismo. Então, o capitalismo começa assim: os burgueses enchem seus cofres, enriquecem os reis também enchem seus cofres, entendeu? E o capitalismo se torna aí um acúmulo de lucros. E com o acúmulo de lucros, mais na frente, no século XVIII, vai surgir as indústrias, e surge também o capitalismo industrial. Que vai acelerar ainda mais a fabricação de produtos, porque antes, no período feudal e no período do comércio, os produtos eram feitos de maneira artesanal. E com a criação da máquina a vapor no século XVIII, os produtos começaram a ser feitos de maneira mais rápida e mais numerosa. Então, as indústrias elas vão acelerar e vão mudar demais o modo de ser das pessoas, o modo de vida das pessoas. Vão mudar a cidade, porque as indústrias vão se concentrar nas cidades, vão mudar os tipos de serviço, porque as indústrias vai trazer mais dinheiro, mas também vai trazer mais poluição sonora e tudo mais. Não ligue muito para o som, é o vizinho que pôs o som aí. Começou agora esse som, eu não posso fazer nada. Então o capitalismo ele vai surgir, entendeu? Industrial, e vai crescer. E mais na frente vai ter o capitalismo monopolista, ou seja, um capitalismo concentrado na mão de poucas pessoas. Então, a partir do século XIX tem o capitalismo monopolista, que é o que estamos até o dia de hoje. Então, é aquele capitalismo que procura concentrar a riqueza na mão de poucos. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá, abre um supermercado e quer ser dona de toda a rede de supermercado do local. A outra vai lá, abre uma rede de hotel e quer ser dona de toda a rede de hotel do local. Então isso é o capitalismo monopolista. E o capitalismo ele traz também desigualdades. Nós podemos ver desigualdade tanto urbana quanto desigualdade nas pessoas. Nós podemos ver que a pessoa que é proprietária contrata alguém, e esse alguém que ela contrata, ela tem um modo de vida diferente da pessoa que contratou, e a sua moradia também é diferente. Então, o acúmulo de riqueza, ela faz o quê? Ela faz com que a outra pessoa tenha necessidade de trabalhar. Por quê? Porque ela não tem tanto dinheiro para sobreviver. E essa pessoa que tem acúmulo de riqueza, ela contrata essa pessoa para trabalhar. Então, um é proprietário e o outro vai se chamar proletariado. Proletariado é aquele que dá a sua força de trabalho para alguém
e ganhar salário para isso. Então, o capitalismo ele traz isso, ele traz desigualdade, ele trouxe também, junto com as indústrias, poluição sonora, poluição industrial. Nós estamos vendo aí a poluição sonora. Então, o capitalismo traz isso. E é isso a nossa aula de hoje, pessoal, sobre capitalismo. Nós vamos falar mais sobre capitalismo na próxima aula. E eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre o terceiro capitalismo, que é o capitalismo monopolista. Vocês me falassem um pouco mais sobre esse capitalismo. Valeu, pessoal. Até a próxima.